Nessa aula nós vamos estar falando do tema, a industrialização brasileira, tá? Lembrando que industrialização refere-se ao quê? Ao processo histórico e social através do qual a indústria se torna o setor mais dominante de uma economia, tá? Lembrando que o Brasil é um país o que é emergente, que aconteceu no nosso país uma industrialização tardia comparado com os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos se industrializaram a partir do século XVIII. O Brasil só veio industrializar-se a partir do final do século XIX. O início da industrialização brasileira está relacionado com o quê? Com o fim, com a abolição da escravidão, então deixar de utilizar o trabalho escravo e passou muito o trabalho remunerado. Então as pessoas passaram a receber. Com isso, as pessoas passaram o quê? A consumir cada vez mais produtos, havendo assim a necessidade da indústria, para suprir esse consumo da população. Estava acontecendo nesse período também o início da República, o Brasil deixando de ser colônia para ser uma república. Baseado nessas características, nós dividimos a industrialização brasileira em 4 fases diferentes, tá? Primeira fase compreendeu o período de 1500 a 1808, período que o Brasil ainda era colônia de Portugal, Com isso, Portugal não permitia que as indústrias se instalassem no nosso país. Havia no nosso país, na época, somente a produção artesanal, a utilização de engenhos. Segunda fase da industrialização brasileira compreendeu o período de 1808 a 1930, como características. Foi o período que iniciou a chegada da família real ao nosso país, A família real, ela incentivou o quê? A implantação das indústrias no nosso país. Inicialmente, indústrias do ramo alimentício, Estava havendo nesse período também o declínio, O declínio do café, que era até então a principal atividade econômica do nosso país. Com esse declínio, muitos agricultores passaram o quê? A investir todo o capital acumulado com café na atividade industrial, tá? Chegamos na terceira fase da industrialização brasileira, pós-1930, Houve a construção de ferrovias, tá? Essa construção de ferrovias foram investimentos vindos do capital do café, Houve também a criação da Siderúrgica Nacional e também da Petrobras, tá? Estimulando tanto a mineração no nosso país, quanto também a extração de petróleo. Esse período foi importante devido aos incentivos do governo de Vargas, 1930 e 1955 aproximadamente. Chegamos à quarta fase da industrialização brasileira, de aproximadamente 1955 até a atualidade, Inicia com o governo de Juscelino Kubitschek, que implantou o quê? A abertura econômica, que atraiu investimentos de outras nações aqui no nosso país. Foi nesse período que se instalaram as primeiras multinacionais aqui no nosso país, Também, Juscelino Kubitschek investiu o quê? Nas indústrias de infraestrutura e também de geração de energia, tá? Pelo fato de ele investir em infraestrutura, rodovias, portos e aeroportos, por exemplo, grande investimento em rodovias, atraiu também as indústrias automobilísticas do nosso país e também as indústrias de base, que servem como matéria-prima para a fabricação de outros produtos, Como características também desse período, houve a concentração industrial no nosso país. Então, até 1970, aproximadamente, a atividade industrial do nosso país ficou baseada nos estados da região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Pós 1970, essas indústrias instalaram em outras partes do nosso país devido a vários fatores, principalmente aos incentivos fiscais, Também há como característica a dependência econômica e tecnológica que existe ainda a partir da atividade industrial no nosso país. O que vale ressaltar que acontece hoje, Atualmente existe um desafio muito grande de ingressar de forma autônoma a atividade industrial no nosso país, sem depender de capital estrangeiros, O Brasil é muito dependente de capital estrangeiro na sua atividade industrial. Principalmente no que diz respeito na terceira revolução industrial que nós estamos vivendo, que depende muito de tecnologia, robótica, biotecnologia, dentre outros, Também, o que é preciso da atividade industrial no nosso país é que evite o desperdício e que diminua os custos da produção.
Porque só assim o Brasil vai o quê? Vai conseguir competir os seus produtos industrializados com os produtos de outros países, de outras nações, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Pode estar curtindo, compartilhando, dá um like e inscrever, ok? Muito obrigado.